boa noite para vocês aí de casa. E agora a gente começa a Gazeta Esportiva chamando o nosso repórter Marcelo Bazede com as notícias do Corinthians. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O Corinthians volta a entrar em campo daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, contra o Capivariano na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista. Primeiro jogo após o título da Supercopa Rei. E para essa partida, o técnico Dorival Júnior deve usar uma formação alternativa, preservando os principais nomes do elenco, já visando o clássico de domingo contra o Palmeiras. Tem também atualizações sobre o longo e antigo imbróglio envolvendo Corinthians, Tajeres e Rodrigo Garro. O Timão pode sofrer um novo transfer ban? Quando isso pode acontecer? Enfim, muita informação sobre o Corinthians ao longo do Gazeta Esportiva de hoje. Mas agora eu passo a bola para o nosso repórter Thiago Salazar, que tem todas as informações do Santos. Boa noite, Salazar. Fala, Sérgio, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, o Santos, depois do empate contra o São Paulo pelo Brasileirão na Vila Belmiro, diante de muitos protestos dos torcedores, se concentra agora para enfrentar o Capivariano. Na verdade, o Santos se concentra para enfrentar o Noroeste, o Corinthians vai pegar o Capivariano, o Santos vai pegar o Noroeste em Bauru pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Santos é o primeiro fora da zona do rebaixamento e o técnico Juan Pablo Vojvoda, que está ameaçado no cargo, deixou claro na Vila Belmiro de que precisa de reforços, mas explicou por que o Santos tem encontrado tanta dificuldade no mercado. Já já vou trazer mais detalhes sobre isso e sobre a situação do Neymar. Mas agora eu vou passar a bola para Marina Buffon, que está com todas as informações do Palmeiras. Boa noite, Marina. Boa noite, Salazar, para você, para todo mundo que está aqui ligadinho com a gente no Gazeta Esportiva. Olha, o Palmeiras ontem goleou o Vitória por 5-1 lá na Arena Barueri, mas teve protestos em relação ao Anderson Barros, diretor de futebol aqui, em relação a essa janela de transferências do Palmeiras. Mas hoje, você aí que está aí do outro lado, fica por aí, porque a gente tem muitas novidades quentes sobre o mercado da bola do Palmeiras. Sim, tem gente chegando por aí, o Palmeiras está tentando no mercado também reforçar o seu elenco, que é um pedido do Abel Ferreira e também é esse pedido da torcida. Então já a gente vai trazer mais notícias relacionadas a isso e também uma defesa ao Anderson Barros, jogadores do elenco defendendo o diretor de futebol. Mas antes disso, eu quero ouvir o que o José Paes tem para trazer para a gente do São Paulo. Boa noite, Zé. Oi, Marina, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos falar muito sobre o São Paulo no programa de hoje. O Tricolor ontem empatou com o Santos, clássico disputado lá na Vila Belmiro. O São Paulo não jogou muito bem. Tem jogador importante que deve ser desfalque no São Paulo na próxima partida da equipe, sábado, no estádio do Morumbi, mais uma rodada do Campeonato Paulista, dessa vez contra o Primavera. E vamos falar muito sobre o Alisson também. O Crespo, técnico do São Paulo, falou sobre esse jogador em entrevista coletiva ontem, depois do jogo lá na Vila Belmiro. Tem muita coisa do Tricolor hoje no Gazeta Esportiva, mas agora eu devolvo para você aí, Michele Gianella, nos nossos estúdios. Um abração para todo mundo. É isso aí, Zé Paes. É o seguinte, a Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais. Dá uma olhadinha. Corinthians negocia dívida bilionária e coloca a sede como garantia. No Santos, pressão sobre Vojvoda aumenta após empate. E mais, Botafogo freia interesse do Palmeiras por volante. Agora, no Gazeta Esportiva. E a dupla que me acompanha hoje aqui no estúdio é essa dupla da 5ª Série B, Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre. Amadurecemos. Sexto ano agora. Agora eu te falar, hein? Perdi o fôlego nesse começo de programa. Que muita demais! Coisa, giro de O programa começou já engatado. Começou, imagina o que vem por aí. Imagina o que vem por aí. Olha, a gente sabe que a torcida palmeirense quer ver o quê? Quer ver 1, 2, 3, quer ver a goleada diante do Vitória de ontem, né? Mas antes disso, temos informação urgente do Palestra com a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Qual é a novidade por aí? Boa noite, Michele. Boa noite de novo para todo mundo. Eu prometi, já voltei porque a notícia é quente mesmo.
John Arias está a pouquíssimos detalhes de ser anunciado aqui pelo Palmeiras. John Arias, que está lá no Wolverhampton da Inglaterra, era do Fluminense. Inclusive, o Fluminense tentou cobrir a proposta que o Palmeiras fez de 154 milhões de reais pelo jogador colombiano, mas não cobriu essa oferta. Ontem à noite era o prazo para o Fluminense fazer isso, não o fez. Então, agora, o Palmeiras, que já tinha um acerto com o jogador e já tinha encaminhado essa proposta ao Wolverhampton, falta apenas pouquíssimos detalhes para anunciar essa contratação. John Arias, que era do Fluminense, o Palmeiras tinha essa vontade de contar com ele ainda antes de ele ser negociado lá com um clube inglês, mas não conseguiu naquele momento e agora, portanto, poucos detalhes. E notícia exclusiva aqui do Gazeta Esportiva a presidente Leila Pereira vai mandar um avião, sendo o dela ou não se sabe ainda se vai ser o próprio dela ou um avião que ela vai fretar para buscar John Arias e sua família lá na Inglaterra para trazer o jogador para cá. As informações, então, que a gente tem em primeira mão são essas, são poucos detalhes que faltam para o Palmeiras anunciar esse reforço de 154 milhões de reais, que chegaria aí para suprir essa falta que está fazendo no elenco do Palmeiras, inclusive ajudar um pouco o Abel Ferreira nesse início de temporada e também acalmar um pouquinho a torcida do Palmeiras, que está um pouco estressada, está um pouco aí pedindo, de fato, reforços para a diretoria palmeirense. Eu volto com vocês porque eu bem me lembro que a gente falava aqui sobre Arias. Arias está para chegar no Verdão. Pouquíssimos detalhes, Michele. Obrigada, Mai. Então é boa notícia pro Palmeiras, senhora. né? E a torcida do Palmeiras não é que tá estressada ou está. A torcida do Palmeiras nasceu estressada. E saiu do 4 berço anos já estressada, ganhando. Contratão, 4 anos, gente. Espetacular. E quem pode, hein? Vai mandar até o jatinho lá para trazer o cara numa caixinha de presentes, garrafa. Grande jogador, foi destaque do Fluminense no Mundial de Clubes, por exemplo, no ano passado, jogando muito bem no meio campo. Um cara que vai agregar muito esse time para vestir camisa e sair jogando e calar a boca de quem estava tão estressado aí e que não tinha paciência para esperar um pouquinho. Então, Silvestre, boa noite, Silvestre, Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. No aspecto técnico não tem o que se discutir, é uma baita contratação, né? Vai elevar a qualidade do elenco do Palmeiras, tecnicamente ele é um bom jogador, demonstrou isso no Fluminense. Agora, no futebol inglês, a situação não foi muito assim, porque a equipe não estava tão bem, mas ele chega com status de grande estrela, principalmente pelo valor. E aí vem essa questão, com a idade que tem, já há mais de 30 anos, com esse valor, né, o Palmeiras estaria comprando, fugindo muito das suas características, impulsionado pelo Flamengo, que trouxe o Paquetá, e pressionado para continuar na briga por quem é o mais forte da América aí, não é? Entendeu? Em termos financeiros. Então é uma questão para se avaliar, como não sou eu que pago as contas. 28 anos, tá? 28 Tudo bem, anos. tá perto dos 30 lá, anos, 28 né? anos. Mas, digamos assim, tá no auge da maturidade. Não, para um perfeito, jogador mas de então futebol. assim, eu não gosto de fazer conta com o dinheiro dos outros. Então, eu vou fazer a avaliação técnica. Se você for fazer a avaliação de 25 milhões de euros, é muita grana, pensando no futebol brasileiro. Mas se o Palmeiras tem condição, o problema é do Palmeiras. Tecnicamente, o Abel ganha um belíssimo reforço. O Palmeiras precisava de um jogador com essas características e o Palmeiras vai sim dar trabalho na sequência da temporada. 124 milhões de reais, 125 milhões de reais. 154 milhões de reais. É quase metade do Paquetá. Não, 100 milhões a mais é o Paquetá. Nossa, quanto dinheiro, né? Do Paquetá. Coisa Bom, louca. eu sou ruim. É o preço do Vitor Roque. Pronto. Que foi a maior contratação financeiramente falando. Porém, a idade do Vitor Roque... É mais jovem, né? O Vitor Roque ainda pode talvez voltar ao mercado europeu, o Palmeiras ainda fazer dinheiro. Já a situação do Arias não. Então, é que o Arias entre e corresponda dentro de campo. Porque gastar o que o Palmeiras gastou o ano passado e não teve resultado, agora está gastando, mas está gastando naquilo que a gente entende que é material de qualidade. Aí você pega, o John Arias está no auge da carreira, 28 anos, é forte, é bom jogador, tem técnica, titular. Chega para jogar meio campo do Palmeiras com Marlon Freitas jogando de primeiro volante. O Abel até comentou ontem que hoje em dia a gente não precisa ter os 5 brucutu. Às vezes sim, às vezes não. Não é uma obrigação. Você pode ter lá um 5 que flerta com a camisa 8, digamos, o Marlon Freitas. O Andréas Pereira, que joga de 8, joga de 10, Arias, compondo com ele. Vitor Roque, o Arias, Flaco. O Maurício tá jogando bem. Não é um super craque, né?
provavelmente vai perder o lugar no time, se você analisar no papel, é ele que vai rodar nesse meio campo. Mas então, mas Silvestre, você pode girar hoje em dia, né? Você não joga mais com 11. É isso. Porque são muitas competições. Né? Aliás, uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Abel, não tenho participado das coletivas e o Abel não participa de entrevistas exclusivas, né? O Palmeiras, o Filipão já fez isso em uma oportunidade de montar dois times, um time para tal campeonato e um outro para outro campeonato. Com o investimento que tem o Palmeiras, resolveria os problemas do Abel. Poderia fazer isso. Monta um time para disputar o Campeonato Paulista. Não, mas é que o Abel reclama. Ou se tivesse o calendário, está muito apertado, né? Mas é importante você ter Maurício, ter áreas, porque você vai rodando a equipe, né? Mas eu tô falando pelas reclamações do Abel. Ele fala, esse calendário maluco, sim, mas onde a equipe ficou fresquinha, e você viu o que produziu? Então monte 2 times, o Palmeiras tem dinheiro, pô. Eu não gosto de 2 times, nem de goleiro para jogar uma competição, outro goleiro para jogar mata-mata, um joga... Eu não curto esse negócio não, cara. Podem me chamar do que vocês quiserem, mas não gosto dessa modernidade. Acho que tem que jogar, os melhores jogam, e de vez em quando um tem um problema, ou já é mais velho, tem uma lesão antiga, tal, tira para descansar. É assim que eu gosto do remanejamento de um elenco. Agora o Palmeiras vai ter um meio campo fortíssimo, o ataque é muito bom, com a dupla Flaco Roque, o Alan arrebentando também, menino super promissor, já é uma realidade. A defesa voltando a jogar bem, pelo menos tem sido assim. A lacuna ainda é a lateral direita. O Kelvin ontem salvou uma bola em cima da linha, num lance do Vitória, lá na Arena Barueri. O jogo já estava ganho, mas enfim, ele não comprometeu. Mas o problema do Palmeiras é a lateral direita. E digo mais, o Carlos Miguel, pra mim, ainda não me convenceu, viu, cara? Sério? Eu não sei não se o Palmeiras fez certo, porque o Carlos Miguel pode ser gigante, pode ter um baita potencial, explosão, envergadura, mas eu noto em todos os jogos, em alguns momentos, ele está banado, ele é assustado. Ontem uma bola rasteira, mais uma bola rasteira passando por baixo dele, ia entrar, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do jogo. De qualquer forma, o Carlos Miguel, eu tô com você, Silvestre, pra mim ainda é uma interrogação. Pode se tornar num grande goleiro, espetacular goleiro, e a Copa do Mundo, goleiro de seleção brasileira, mas eu ainda tenho as minhas ressalvas. Vamos conferir como é que foi a goleada do Palmeiras de ontem, 5-1? Será que agora deu uma apaziguada no tricolor? Será que agora o Palmeiras vai com mais moral enfrentar o Corinthians no domingo? Tá na tela para vocês. Protesto da Mancha contra o diretor de futebol, com palavras escritas e faladas. O Palmeiras é um clube que vive de processos, que a nossa direção está a fazer um esforço para tentar elevar o nível das nossas contratações. Enquanto a torcida exige reforços de peso, Flaco Lopes e Vitor Roque se encontram pela primeira vez no ano para começar um jogo juntos. Mas é a dupla de zaga titular que brilha no primeiro tempo contra o Vitória na Arena Barueri. Que eu treino esta dupla de zagueiros já há bastante tempo, e esta dupla de zagueiros há 2 anos atrás, cada um deles fez mais de 10 golos. Murilo, aos 23, abre o placar. Hoje foi um dia especial para mim, é dar continuidade no meu trabalho. 5 minutos adiante, Gustavo Gomes amplia para o Palmeiras com assistência de Murilo. Maurício crava o terceiro do Verdão após linda jogada coletiva. Se no primeiro tempo o Flaco não marcou dele porque afastaram o perigo na boca do gol, na etapa final, Kelvin é quem salva a pátria em cima da linha. Mas quando o Dudu solta a bomba cara a cara, nem 3 Carlos Miguéis pegariam. Só se a bola tivesse explodido na trave, como no torpedo do Piquerez, logo na sequência. No cantinho assim fica difícil, né, Gabriel? Mérito do Alan, 4-1 Palestra. A comissão busca conversar bastante comigo para mim arriscar, para mim não ter medo de errar, para mim ter coragem. E graças a Deus fui muito feliz nesse lance. Abel Ferreira para variar na bronca com o apito.
cabeça e coração quentes. Reclama de pênalti em Vitor Roque. Esfria a cuca, Portuga. Ó o 5-1 aí, Sosa. E pode relaxar, professor, até domingo. Corinthians está atravessado na garganta do Palmeiras? Olha, eu estou preocupada com o Palmeiras. O Abel Ferreira deu uma bela enrolada para falar do clássico contra o Corinthians, derby de domingo, pelo Campeonato Paulista, na Neoquímica Arena. Mas o Alan, acostumado a driblar adversários, parou na marcação do Gazeta Esportiva e respondeu na lata. A gente tem um gosto amargo com eles ali e, se Deus quiser, vamos tirar essa diferença no domingo. A 1 em cima do Vitória. A gente pode considerar que o Palmeiras melhorou de atuação ou é uma falsa sensação? E daqui a pouquinho a gente vai trazer informação sobre, se tu estava falando da lateral direita no Palmeiras, daqui a pouco tem informação para vocês exclusiva. Segura aí. Fala, Garrafa, sua análise e vocês. Como diz o Abel, né, Silvestre? São processos. A temporada, as equipes, a grande maioria das equipes já fizeram 8 jogos, mas quase em um mês que a bola está rolando, e vai oscilar, é natural que vai oscilar, estão jogadores chegando, então, jogadores que precisam ser descansados, jogadores que têm que serem poupados, jogadores que entram em campo, então a gente vai ver, né? O Palmeiras jogou bem, pode ser que jogue bem o clássico, depois não jogue bem uma outra partida. O Palmeiras está se ajeitando, é natural isso. E o Abel, ele tem esse cuidado no início da temporada. O Palmeiras sempre demora um pouquinho a mais para engrenar, mas é um elenco muito forte, né? Gostei do Abel no sentido de trazer novamente o Murilo para a zaga, como ele disse na coletiva. O Murilo fez uma dupla espetacular com o Gomes. E jogar futebol é meio que nem andar de bicicleta. Se o cara se aplicar, não esquece, né? A idade vai chegando, mas nem é muito caso do Murilo. Acho que pode sim, novamente, essa dupla fazer sucesso. O Palmeiras ontem, para mim, Silvestre, cumpriu muito bem a lição de casa. Há de se lamentar o baixo público lá em Barueri. A torcida do Palmeiras 8.900 pessoas. Quanto? 8.900 e uns quebradinhos. A torcida do Palmeiras realmente não compra essa ideia de jogar lá em Barueri. Lamento pelo público, mas foi uma partida impecável. O Palmeiras não sofreu, não passou nenhum susto com a vitória. E para quem sonha com o título do Campeonato Brasileiro, fez o que tinha que fazer, Silvestre. Gol de bola parada, gol de cabeça, gol de falha da zaga, gol de toque de bola com triangulação, letra, linha de fundo, cruzamento. Quer dizer, teve de tudo. O Palmeiras fez uma bela partida. Foi de fato o primeiro jogo do Palmeiras com a força máxima, com Flaco Lopes e Vitor Roque iniciando a partida. Vai chegar o Arias para reforçar esse meio campo, aí é problema, dor de cabeça gostosa pro Abel Ferreira, mas quando a Michele pergunta, já dá para comemorar, tal, Palmeiras, agora vai. Fala, ufa! Cara, não dá para julgar nada, não dá para dizer que o Flamengo vai ser um fracasso na temporada como está sendo, tá perdendo tudo, não tá ganhando nada, já perdeu o título, não consegue ganhar, ganhou um clássico, perdeu outro, não tá bem o Flamengo, né? Não tá bem. E o Palmeiras deu umas rateadas aqui, outras ali, emplacou esse jogo, para mim foi o melhor jogo do ano do Palmeiras, nesse curto período. Não dá para avaliar, mas para mim continuam sendo as principais forças. Eu estou flertando aqui com o Flamengo só por conta do, você falou, do comparativo. A gente vai falar do Flamengo mais pra frente, mas o Flamengo depois a gente vai falar, mas ele tá tendo o pior início de temporada em 24 anos. Depois a gente dá mais detalhes. Pode ser algo só pontual. Nai, 24 anos. Mas o calendário, o próprio Abel disse hoje na coletiva, né? O calendário exige das equipes resultados imediatos. Então, tá aí. O título que veio para o Corinthians dá uma tranquilidade para o Dorival, porque terminou o ano como campeão, começou o ano como campeão. Aí o Flamengo já não começa muito bem, o Palmeiras oscilando. As equipes vão oscilar, concordo com o Silvestre, mas futebol é resultado. Certo ou errado, é resultado. E outra coisa que eu gostei, esse meio campo que o Silvestre falou há pouco aí, com o Andréas Pereira e o Marlon Freitas, né? Muita qualidade, Michele. Chega dessa história de brucutu. E gostei também do quê? Do Alan. Achei que era do meu cabelo. Nós amamos, né? Apresentadora nova. Gente, chegou a substituta. Sou eu. Nós amamos.
E aí eu gostei demais da personalidade do Alan, de falar realmente que estamos engasgados com o Corinthians. O Abel deu uma esquivada, né? Aliás, eu não ia fazer a pergunta. Me deram o microfone para fazer a primeira pergunta, né, Cura? Fazia tempo que eu não ia lá no Palmeiras, você ficou né? doido, né? Aí beleza, chegou, aí eu falei para a assessoria de imprensa, não, eu não quero fazer a primeira, porque a minha pergunta não é sobre o jogo, então deixa eu rodar um pouquinho, né? Até para respeitar a dinâmica da coletiva. Me deixa mais pro fim, só que aí no final eu perdi a vez. Aí eu tive que, opa, pera, ô professor, posso fazer uma pergunta aqui extra? Ele abriu uma exceção pra mim. Porque não tem como, né? Desde que seja rápido. Aí eu fui rápido, na bucha, tá atravessado ou não tá atravessado? Aí enrolou, não quis responder, mas o Alan respondeu. O Alan respondeu e é isso mesmo. Corinthians e Palmeiras no próximo domingo. Aliás, recado importantíssimo pra você. Mesa redonda, domingo no Mesa Redonda tem aquela tal prorrogação. Eu falei ontem. O pós-jogo você vai acompanhar tudo no Mesa Redonda, vai ter o Mesa Redonda no seu horário normal, a partir das 9, mas o pós-jogo do Corinthians e Palmeiras nós vamos até 11h30, ao vivo, com todo o nosso time, direto lá Das 9 na às Neoquímica 11h30. Arena. Olha, com a contratação de apenas um reforço até o momento, a torcida do Palmeiras protestou contra um diretor do clube. Marina, teve jogador que falou sobre esse assunto? Teve sim, Michele. Só quero colaborar, vocês estavam falando aí, né, sobre a discussão da lateral direita do Palmeiras. De fato, né, muita gente reclamando tanto do Kelvin quanto do Giai, principalmente do Giai, que hoje é reserva ali no Palmeiras. Nesse momento, segundo a nossa apuração aqui da TV Gazeta, Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, que recentemente também serviu à seleção brasileira, está no radar do Palmeiras. Então, Palmeiras, sim, olhando para esse lateral também, para tentar aí arrumar esse setor do campo que o torcedor tanto reclama. Agora sim, respondendo o que você falou sobre o diretor de futebol aqui, Anderson Barros, ontem, como a gente viu na matéria do Silvestre, enfim, teve muita reclamação, teve ali ordem, palavras de ordem contra ele, protesto e tudo mais, mas o zagueiro Murilo, que fez um dos gols ontem, defendeu o diretor. Vamos ouvir. Eu sou muito fã do Barros, por tudo que ele já fez comigo, por tudo que ele já me ajudou. Hoje o gol eu dediquei para ele também e pro Abel, que me ajudou muito. Eu venho passando por algumas coisas, mas enfim, eu sou muito grato por ele, que ele vem me ajudando bastante tempo. E o que eu peço é paciência para a gente poder trabalhar. Aí então, Murilo pedindo paciência para a gente poder trabalhar e falando então que o Anderson Barros dedicou esse gol ao Anderson Barros e também ao Abel. E nessa fala dele, um pouco antes, ele diz assim que o Barros faz um trabalho que ninguém vê aqui no Palmeiras. Eu volto com vocês aí, vocês concordam com o Murilo? Legal, fala, Garrafa. Se tem uma coisa que o futebol, a gente não encontra no futebol, quando o assunto é torcedor, é paciência. Esse discurso, paciência. O torcedor tá incomodado porque o Palmeiras não vence títulos há 2 anos, com todo o investimento que foi feito, e a cobrança vem. Não adianta pedir pro torcedor, imagina o torcedor lá no domingo, na casa dele, ele se prepara com aquela macarronada, tal, da mama, tal, põe a camisa do Palmeiras, vai pra frente da televisão, o Palmeiras perde. Não, eu não vou ficar bravo, tenho que ter paciência. O cara fica pé da vida. É do torcedor isso, chuta a porta, né? corta fogo, quebra o pé. Isso, é um momento de Já extravasar. fiz isso. É o momento. Já fiz isso. Né, tio? Achei que a porta era mais macia, quebrei 4 dedos no pé. É isso. Ai, Deus, pai. Mas é isso, paciência no futebol não existe. Os jogadores e a diretoria têm que entender isso. O torcedor tá irado. E agora, o trabalho com a do Barros? chegada do Arias, a coisa pode mudar, né? Quem tem que avaliar o trabalho do diretor de futebol é o presidente do clube. No caso do Palmeiras, a presidente. Pelo visto, ela gosta. O Abel, que assim com ele, criou uma relação, vive elogiando. Eu não tenho nada contra o rapaz, eu só não gosto que ele não aparece. É difícil arrancar uma entrevista dele. Ontem mesmo tentei conversar um pouquinho, não quis se manifestar, não dá informação. É difícil se relacionar nesse sentido. Mas o torcedor é muito ansioso, não adianta. Quando perde, contratou, só que o reforço se machucou. Mas veio machucado. Aí tem que cobrar também o departamento médico. Quem avaliou a contratação do Paulinho era tão grave assim, para chegar e não conseguir jogar, ter que passar por uma nova cirurgia. Realmente é uma contratação que até agora fracassou. Aliás, Paulinho só Mas depois da outras Copa do deram, Mundo, hein? Depois da Copa do Mundo, né? É realmente, né, de se avaliar. Porque você vê aquele jogador do Corinthians, quem foi? O que foi lá pra... Choca? Não era o Choca. Não, o Choca foi e voltou. Foi e voltou. Ele mesmo que foi e voltou. Não passou no exame médico lá. Bom,
Vamos agora para a Neoquímica Arena, onde o Corinthians vai enfrentar hoje o Capivariano. Marcelo, boa noite. O técnico Dorival Júnior deve poupar alguns jogadores? Boa noite, Michele. É isso. Dorival Júnior deve preservar aí praticamente todos os seus titulares. O goleiro Hugo Souza tem uma chance de começar jogando. Caso o Hugo Souza também seja preservado, Felipe Longo deve ser o arqueiro alvinegro na partida de hoje. Oportunidade para reforços trazidos pelo Corinthians para a atual temporada mostrarem seu valor. Casos de Pedro Milans, Matheus Pereira, Caio César e outros atletas. Rodrigo Garro pode ser titular, já que não começou a Supercopa Rei contra o Flamengo entre os 11 iniciais. Agora fica uma dúvida no ataque. Guinegão ou Pedro Raul na vaga de Yuri Alberto? Guinegão vive uma seca de gols considerável, não balança as redes desde o dia 1 de outubro, mais de 4 meses sem marcar um golzinho, então é uma oportunidade para o Guinegão tirar aí a zica e conseguir, enfim, voltar a balançar as redes. O Corinthians iniciou a rodada na 4ª colocação, com os resultados de ontem. Caiu para 7º lugar, por isso somar 3 pontos hoje é fundamental, não só para retomar a posição na tabela, mas também para ter chances de terminar o final de semana à frente do Palmeiras. Porque se o Corinthians vence o Capivariano hoje e vence o Palmeiras no derby de domingo, o Corinthians passa o Palmeiras na tabela, faltando somente 2 rodadas para o fim da primeira fase. Será que é possível? Será que o Corinthians se classificará para o mata-mata à frente do Verdão? Fica a dúvida. Volto com vocês aí no estúdio. Já estamos de volta trazendo informações sobre Rodrigo Garro, Tajeres e Corinthians. Essa negociação não acaba nunca. Aqui é uma novela, né? Expectativa para o jogo de hoje contra o Capivariano, Garrafa. Mesmo com o chamado time reserva, time alternativo, o Corinthians é favorito. O Corinthians vem embalado aí pela conquista do título no final de semana. A Fiel com certeza vai marcar presença e cria-se toda essa expectativa para o clássico do final de semana contra o Palmeiras. Dorival tem conseguido fazer bem esse ajuste de início de temporada, de preservar o elenco numa parte, preservar em outra, e não está tendo prejuízo nas competições. Sobre o Guinegão tem ganho poucas oportunidades com o Dorival. Acho que é o momento, sim, o garoto merece, ele já demonstrou qualidade, ainda é um jogador em início de carreira, então essa oscilação é natural, mas se você não está fazendo gols também há 4 meses, quantos jogos ele teve de oportunidade nos 4 meses? Eu vejo hoje o Corinthians com tranquilidade passando pelo Capivariano e chegando aí com os titulares com força total aí contra o Palmeiras no final de semana. Se o Corinthians vai chegar na frente do Palmeiras, tudo pode acontecer nesse campeonato de tiro curto, até time do interior chegar na frente de time grande nessa primeira fase. O Palmeiras, que por um lado deve repetir, a tendência é essa. O mesmo time que ganhou ontem, quer dizer, a equipe titular no derby, pelo Campeonato Paulista, já o Corinthians poupa titulares hoje para entrar com a cavalaria no domingo. Expectativa de uma vitória do Corinthians hoje, minha opinião é que o Corinthians ganha hoje e aí domingo seja lá o que o homem lá de cima quiser. Bom, o Santos tentou afastar a má fase contra o São Paulo lá na Vila Belmiro, mas não deu muito certo. E quem estava aqui ontem na mesa, os 2 comentaristas acertaram, porque deu empate. Então bora conferir como é que foi a partida. Antes do clássico, essa era a situação. O Juan Pablo Vojvoda corre risco de ser demitido ainda nessa quarta-feira. Depois do jogo, mantido no cargo, o argentino fez uma reflexão do caso. As coisas estão melhorando pouco a pouco. Sabemos que há ruídos fora, há protestas fora, mas se levamos todas essas protestas de fora para dentro, não sei se ajuda. Falando em ajuda, as torcidas organizadas do Santos, em forma de protesto, resolveram apenas assistir a partida durante todo o primeiro tempo, em silêncio. Eu entendo a torcida, para ser sincero, eu também já fui um deles, mas também creio que é um ponto difícil, porque a gente também precisa deles, creio eu que o São Paulo também usou isso a favor deles. Neymar viu tudo isso de perto, mas do camarote. Ele não joga há quase 2 meses e não é certeza que volte no domingo, contra o Noroeste, pelo Paulistão. Se eu confirmo ou não confirmo, vamos ir dia a dia, não vamos apressurar.
Sí, sabemos, y eu sou o primeiro que preciso a ele. E os companheiros também, todo mundo está precisando a ele. Ah, e lembra das organizadas? Bom, no intervalo do clássico eles despertaram e se voltaram contra o presidente Marcelo Teixeira e o executivo de futebol Alexandre Matos. Vojvoda sequer foi citado. O curioso é que, em meio a esse caos, o Peixe saiu do primeiro tempo ganhando com o gol de Zé Rafael. Mas no segundo tempo, quando todos resolveram apoiar, o São Paulo é quem reagiu. Quem entrou também fez a diferença. Crespo se refere a Lucas, Luciano e Marcos Antônio. Os três entraram juntos aos 15 minutos. Mudaram a partida completamente. E foi de Lucas que saiu o cruzamento para o gol de Caleri. Fim de clássico, 1-1, resultado que faz o São Paulo chegar ao terceiro jogo seguido, invicto, sem perder. Já o Santos alcançou a 7ª partida consecutiva sem saber o que é vitória. Por isso, dessa desconfiança do torcedor aqui na Vila Belmiro e uma pressão cada vez maior para cima do técnico Vojvoda. Vamos a ser honestos, sinceros, eu trabalho todo dia e eu veo isso também de eles, que cometem erros, devem cometer erros como lo cometo eu, como lo devem cometer vocês e todos, mas temos que estar juntos. Você vê, Garrafa, muita gente falando que o Vojvoda estava lá na Berlinda e tudo mais, e a torcida não se dirigiu a ele na hora do protesto. Tinha gente na frente aí da fila da ira, eu né? acho. No caso, a diretoria e o presidente Marcelo Teixeira. Agora, o Santos, quando vencia por 1-0, não tinha a força máxima do São Paulo, né? Chega a fazer 1-0 e depois o Crespo coloca os seus jogadores principais e o São Paulo chega ao empate. O Caleri continua mostrando que é peça fundamental nesse trabalho do São Paulo. O resultado acabou sendo justo, não foi um jogo de arrancar suspiros, né? Mas o resultado acabou sendo justo. Eu só discordo, Silvestre, do Vojvoda quando ele fala que as coisas estão melhorando. São 7 jogos sem vitória, né? Eu acho que a culpa não é única exclusivamente do treinador. Ganhou só o primeiro? São 7 jogos sem vitória. Ganhou do Novo Horizontino. 7 jogos sem vitória, gente, a coisa não está melhorando. A coisa não está melhorando. Né? É verdade que o Santos ainda não teve o Neymar na temporada, mas será que o Santos vai ficar única e exclusivamente na dependência do Neymar? Só teve uma vitória até agora. Então, né? Contra o Novo Horizontino no primeiro jogo. Então, eu não consigo ver essa melhora. Eu vejo, às vezes, teimosia no próprio Vojvoda, por exemplo. O Robinho, acho que está pedindo passagem nesse time aí, mas ele continua insistindo, parece que ele não olha para os meninos da Vila. Aí o Santos aposta em Rony, né? Aposta em Arão, né? Gabigol. O que esses jogadores entregaram recentemente? Quanto o Santos está investindo nesses jogadores? Esses jogadores realmente vão resolver? Eu não estou acreditando, espero que sim. Então, estou preocupado com o Santos, Silvestre. Bom, protesto honesto, justo, desde que não haja violência. Não tenho conhecimento que houve algum, porque de vez em quando lá na Vila também, não é só na Vila, mas lá na Vila o bicho pega, os caras viram o carro do avesso, do lado de fora, né? Já passamos por isso, inclusive, anos atrás lá, com a fúria da torcida. Protesto legal, honesto, justo, o Santos vive realmente há anos um problema, entendo. O protesto da torcida do Palmeiras, para mim, exagerado, no momento em que o Palmeiras vive talvez a melhor época em termos de conquistas, por mais que não tenha ganho nada no ano passado. Dito isso, vamos para o jogo. Resultado justo, São Paulo reagiu, não fazia uma má partida quando toma o gol no finalzinho do primeiro tempo. Rafael, que faz milagres, consegue entregar uma bola dessa. Eu não entendo porque que os goleiros de hoje em dia... Goleiro, para mim, é a posição que mais evoluiu no futebol na história das posições. Mas nesse quesito, eles espalmam todas as bolas. Ah, mas a bola hoje em dia tem uma aerodinâmica para entrar no gol. Cara, as luvas dos goleiros hoje só tem cola, a bola gruda, que nem uma ventosa. Eles espalmam todas. Espalmar para frente não tem explicação. Para frente é um erro técnico, mas mesmo assim os goleiros não seguram mais as bolas. Não encaixa, né? Então é a posição que mais evoluiu, os caras estão pegando mais pênaltis. Ok, eles fazem defesas espetaculares, é verdade. Mas vamos segurar a bola? Os caras não estão conseguindo espalmar a bola, que o goleiro segure a bola? Bom, vamos direto para Barra Funda agora para fazer contato com José Paes.
Zé, boa noite. Depois da negociação frustrada do Alisson com o Corinthians, como é que tá a situação do volante tricolor? Boa noite, Michele. Novamente, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. A situação complicada do Alisson, né? Não foi relacionado para a partida de ontem, não ficou nem no banco de reservas. A gente trouxe a informação aqui recentemente no Gazeta Esportiva de que o Alisson estaria tentando reconquistar a torcida, reconquistar o técnico Hernan Crespo nos treinamentos para ser utilizado nessa temporada de 2026, depois da negociação que não deu certo lá com o Corinthians. E aí o Crespo foi questionado na entrevista coletiva ontem se o Alisson tem chance de ser relacionado para os próximos jogos. Tem Paulistão, tem Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que disse o treinador do São Paulo ontem, depois do jogo lá na Vila Belmiro. Pode rodar. Aqui está muito difícil neste momento encontrar um lugar até no banco, porque todo mundo merece. Neste momento eu acho que fica um pouco atrás, mas por mérito de los compañeros, ¿no? Ele está tentando, sabe, no é fácil voltar depois de situações particulares. Tá aí a palavra do Crespo aqui no Gazeta Esportiva, e ontem ele levou para o banco de reservas o Luan e também o Marcos Antônio. Marcos Antônio é titular absoluto desse time, foi poupado um pouquinho ali, alguns minutos nessa partida diante do Santos. Luan tentando reconquistar também a torcida do São Paulo, e aí ele preferiu não levar o Alisson. Sobre o Marcos Antônio, daqui a pouquinho eu quero saber de vocês aí na bancada o que vocês acham, se o Alisson tinha lugar pelo menos no banco de reservas ou não. Sobre o Marcos Antônio ele tem contrato com o São Paulo de empréstimo até o meio dessa temporada, né? Ele está emprestado pela Lazio, ele atingiu metas pré-estabelecidas no contrato com o tricolor, por isso o São Paulo tem que exercer a compra dele por 4,2 milhões de euros. Mas a informação que chega pra gente aqui na TV Gazeta é de que o Flamengo está interessado sim na contratação do Marcos Antônio e quer contratá-lo caso o São Paulo opte aí por uma venda do Marcos Antônio. O São Paulo vive um momento financeiro bastante complicado, as finanças não estão equilibradas, exercer esse poder de compra aí, essa opção de compra vai ser difícil agora no momento. 4 milhões e 200 mil euros é muito dinheiro para o São Paulo agora, e o Flamengo estaria sinalizando de que, olha, eu posso adquirir aí o Marcos Antônio sim, posso fazer uma composição lá com a Lazio, trazer esse jogador. No primeiro momento o São Paulo não quer que isso aconteça, quer ficar com o jogador, mas sabe que a situação financeira por aqui é muito complicada, de repente vai ter que se desfazer desse jogador por causa da parte financeira, porque tá difícil sim, aqui é toda essa questão de equilibrar o balanço do orçamento nessa temporada de 2026. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios para vocês poderem comentar um pouquinho sobre o São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Michele. Valeu, Zé Paz. O Garrafa tá ansioso aqui para fazer todos os seus comentários. É, porque o Crespo, né? O Crespo foi assim, ele externou difícil, né? Encontrar lugar até no banco. Pro Alisson. Pro Alisson. Coitado então, peraí. do Alisson, O Alisson, recado pra você. Chegou a hora de falar, Alisson. Chegou a hora de você falar. Você precisa falar. Já que o Crespo não disse por que você não está conseguindo lugar nem no banco de reservas, você tem que se manifestar. Em outros tempos, a gente ouviu o técnico e ouviu o jogador. Às vezes no mesmo treino. No mesmo treino, o Tele acabou de falar mal de você, quando não sei o técnico do São Paulo fala que o Alisson, nesse momento não tem condição de ficar no banco, o Alisson tem que falar o porquê. Tava indo pro Corinthians? Ele tem que externar o porquê. O Corinthians queria o Alisson e o Alisson não pode ficar no banco do São Paulo? Será que o São Paulo estava querendo se livrar do Alisson por algum motivo? Tá convidado o Alisson a falar aqui no Gazeta Esportiva, convidado a falar no Mesa Redonda, tem que dar a cara a tapa, cara. Tem que dar a cara a tapa, mostrar o seu lado. Porque estão espinafrando com você. Eu acho que o Crespo, com todo o respeito que ele merece, ele foi indelicado com o Alisson. Achei também. Ele podia falar, o Alisson está no processo de recuperação, resolve o problema internamente, Silvestre. Justiça seja feita. Vimos metade da declaração, porque na sequência da mesma fala, o Crespo, que foi duro, termina dizendo: quando o Alisson demonstrar aquilo que ele já demonstrou nos treinamentos, é claro que ele tem lugar. E eu concordo, o Alisson tem lugar pelo menos entre os reservas. Bom, sem vencer a 7 jogos, a necessidade de reforços voltou a ser assunto no Santos. E o Thiago Salazar traz as novidades do Peixe e as impressões de Vojvoda sobre esse tema. Boa noite, Salazar.
Boa noite mais uma vez, Michele. Exatamente, o Vojvoda ontem foi muito sincero em dizer que confia no grupo, confia no elenco, mas que o Santos precisa de reforços. Antes da gente atualizar o torcedor sobre quais posições, quem que o Santos está querendo trazer, a gente precisa destacar uma sonora, uma aspa do técnico do Peixe ontem sobre a dificuldade do Santos no mercado. E nós não estamos falando só de dinheiro. Dá uma olhada. Mire, eu ligo desde Santos, quiere venir. ¿Me entiendes? Y eso acontecía, no sé, en 15 años atrás. Sí, vos para Santos porque es Santos. Ahora hay otras concurrencias. Vamos a ser realistas en eso. Es Santos, es un club grande, más yo estoy aquí en un club que yo gano este dinero y no es tan fácil esas negociaciones. Bom, só o peso da camisa não está mais sendo suficiente para o Santos conseguir estes reforços para vir para cá. O Pedro Martins, ex-gerente de futebol do Santos, quando passou por lá, também disse o mesmo, de que o Santos precisava entender de que só com o nome não conseguiria fazer a reformulação de que precisa. Esse foi o recado do Vojvoda ontem. A informação que nós temos aqui na Gazeta Esportiva é de que o Santos está no mercado atrás de um zagueiro. Falando nisso, o Adonis Frias, que ontem foi substituído no intervalo do jogo, hoje teve uma lesão na panturrilha confirmada. O Santos quer um zagueiro, quer um lateral esquerdo e pelo menos mais 2 meio-campistas. Michele. Obrigada, Salazar, por todas as informações. Pessoal, é o seguinte, o Gazeta Esportiva de hoje está recheado de informação. Tem muito mais debate para acontecer por aqui. Tem mais informações sobre um lateral que pode estar chegando ao Palmeiras e tem mais Corinthians ainda. A gente volta 18 horas e 43 minutos. Hoje tem Corinthians e Capivariano lá na Neoquímica Arena. Está na hora de chamar o repórter Marcelo Bazegio novamente com atualizações sobre a negociação entre Corinthians e Tajeres. Por causa do Rodrigo Garro, Bazegio, essa novela terá um fim? Olha, Michele, difícil dizer porque essa novela é longa e está longe de um desfecho positivo para ambas as partes. Inicialmente, a ida do Marcelo Paz ao Corinthians tinha animado o presidente do Tajeres, Andrés Fassi. O Marcelo Paz estabeleceu como prioridade esse acordo, a quitação da dívida com o Tajeres, mas a inércia, a falta de uma resolução do caso tem irritado bastante o presidente e a paciência de Andrés Fassi acabou até mesmo com Marcelo Paz. O Marcelo Paz, que desejava reduzir o valor que o Corinthians deve ao Tajeres, tentou negociar, tentou fazer uma composição, mas Andrés Fassi está inflexível, quer receber o valor integral da dívida por Rodrigo Garro e em dinheiro, sem qualquer tipo de composição. O Tajeres já entrou com um processo na FIFA, o caso está na Corte Arbitral do Esporte, a resolução pode sair a qualquer momento, a reportagem entrou em contato com o CAS, mas não recebeu uma resposta até o momento do programa, mas conforme apuramos, pessoas ali da alta cúpula do Tajeres creem que a resolução a favor do clube argentino pode sair a qualquer momento, então um novo transfer ban ao Corinthians pode acontecer muito em breve e aí o Timão terá de lidar com um velho problema, um problema conhecido do torcedor e que assolou o clube durante boa parte da temporada passada. Então, Corinthians ainda não conseguiu levantar esses 34 milhões de reais que deve ao Tajeres por Rodrigo Garro, são 6 milhões e meio de dólares, contando também juros e multas, então a negociação está longe de um desfecho positivo e o problema vivido pelo Corinthians em 2025 pode voltar em 2026. Puxa vida, já pensou? Eu tive uma conversa com o Stabile, Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, antes da chegada do Marcelo Paz. Nem se ventilava a chegada do Marcelo Paz, um pouquinho antes. Ele falou para mim a respeito desse caso, que é uma informação que a gente estava apurando aqui com várias mãos na nossa redação. Ele falou, Silvestre, o cara lá tá possesso de raiva por conta da gestão passada do Corinthians. Ele ligava, ele mandava, ninguém dava satisfação. Eu cheguei e tô tentando me aproximar. Tá difícil. O que a gente deve fazer é mandar alguém lá para negociar vou oferecer mais ou menos uns 21 milhões de reais limpinhos de impostos. Assim, como o Corinthians iria arrumar esse dinheiro, pagar, já não é problema meu, o Stabile não quis abrir isso para mim. Mas seria essa a negociação. Entendi. Vou oferecer 21, eles estão querendo mais de 30, eu ofereço 21 limpinho de imposto, de multa, de tudo.
Pelo jeito, desandou a maionese de novo. E o Osmar Stabile, que está equilibrando 200 mil pratos ao mesmo tempo e, ao meu ver, fazendo um trabalho bem razoável dentro das possibilidades, vai ter que lidar com mais esse pepino aí. Eu penso que o trabalho do Osmar Stabile à frente do Corinthians, dentro das possibilidades, como disse o Silvestre, é muito bom. Trabalho sério, sem aparecer demais, não é? Tá dando condição mínima aí para que o Corinthians possa seguir a sua vida, procurando quitar os compromissos deixados por outras gestões. Esse é um dos casos. Uma batata quente que ele pegou, né? E o Tajeres está na dele, né? Ele quer receber o que é de direito, o que é acordado. Se o Corinthians discordar de algum valor, parece que não é o caso, o Corinthians tentou fazer uma contraproposta para ver se o Tajeres aceitava, o Tajeres não aceitou. É um problema grande, entre tantos outros que o Corinthians tem. Bom, o mercado da bola segue fervendo, então a gente vai falar com a Marina, que tem as últimas notícias sobre as movimentações lá no Palmeiras. É isso, Michele. Lá no início do programa eu falei que tinha muita coisa pra gente falar de mercado da bola. E o nome, além de John Arias, é claro, que está quase fechado com o Palmeiras, como a gente trouxe, é o volante Danilo. Mas olha só a situação. O Danilo mesmo, que está no Botafogo, que foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, Botafogo querendo trazer esse jogador... Botafogo não, Palmeiras querendo trazer esse jogador de volta, chegou a sondar ali, chegou até a mandar uma proposta, Botafogo não aceitou. Inclusive, a gente apurou aqui na TV Gazeta o seguinte, o Botafogo mandou uma carta à presidente Leila Pereira, ao Palmeiras ali, uma carta muito respeitosa, falando sobre a relação entre os clubes, falou até dessa negociação recente com o Marlon Freitas, né, que o Palmeiras conseguiu a contratação desse jogador. E aí, em respeito, o Palmeiras decidiu, portanto, não insistir mais nesse momento no Danilo. E o Botafogo não vai liberar o jogador neste momento. Essa é a apuração nossa aqui da TV Gazeta. Inclusive, o Montoro, argentino de 18 anos, também foi ali sondado pelo Palmeiras. Nenhum dos dois jogadores será liberado para o Palmeiras nesse momento, para nenhum outro clube, é claro. O Danilo, que é muito importante nesse time do Botafogo, inclusive ontem na derrota para o Grêmio acabou fazendo mais gols, fez 2 gols ali naquela derrota. Então, neste momento, Danilo e Montoro não fazem mais parte dos planos do Palmeiras, porque o Botafogo não vai liberar. Mas o Verdão entende que precisa sim de um volante, então vai continuar buscando no mercado um outro nome no mesmo patamar do Danilo para trazer aqui para a academia de futebol. Michele. Obrigada, Marina. O que você acha, Danilo? Eu posso dar aqui uma informação? Fala. E misturar com um comentário. Danilo, grande volante. Seria mais um reforço incrível para o Palmeiras, aliás, revelado pelo Palmeiras. Belo jogador. Um periquitinho verde ontem lá na Arena Barueri me disse que, na verdade, quem quer negociar o Danilo, claro que tem todo esse interesse do Palmeiras, óbvio, o cara é um belo jogador, mas é um empresário do Danilo, porque o Botafogo devia pro Danilo, pagou para não perder o Danilo na Justiça Trabalhista, porque depois de 3 meses você perde, só que o Botafogo quitou algumas pendências com o jogador, porém está devendo pro empresário dele, e quem estaria forçando a saída do Danilo do Botafogo e voltar pro Palmeiras seria o empresário. Então tem mais esse elemento aí nessa conta. Uma coisa a gente pode tirar de tudo que a gente está ouvindo aí, que o Palmeiras está se movimentando no mercado em busca de jogadores interessantes, né? O Danilo, a gente já sabe da qualidade dele, e não diferente a situação do Nino, que é um jogador que... Nino acho que azedou, não vem? Tá então, lá na Rússia, no Zenit. Então, aí a situação acabou melando, o negócio não virou, talvez no meio do ano, né? O Palmeiras, inclusive, mandou um enviado lá para tentar convencer o Zenit, Abu Dhabi, eles estão fazendo pré-temporada, né? Eu disse intertemporada. E o negócio não fluiu, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Palmeiras está se movimentando no mercado, tentando trazer jogadores com casca, um perfil diferente do que o Palmeiras fazia em contratações nos anos anteriores. O Palmeiras tinha um perfil de apostas. Vou apostar nesse jogador. Agora não. Traz jogador que normalmente chega, veste a camisa para ser titular. Por exemplo, o Arias vai chegar, vai pegar a camisa e vai jogar. Se chega o Nino chega para jogar. Não é o caso do Nino, que não vem mais.
O Danilo é outro jogador que brigaria com posição, foi titular aí no Palmeiras, nasceu praticamente dentro do Palmeiras, é um jogador que chegaria também para jogar. O Danilo é mais um desses volantes que joga muito com a bola, não é só marca, mas joga, sai pro jogo, faz gol, pisa na área, como se fala hoje em dia. Mas lembrando que o Botafogo está com transfer ban nesse momento, então fica impossível negociar o Danilo. Tem que resolver primeiro a situação para poder negociar o Danilo, não é isso? Não. Ele não pode contratar, ele pode vender o Danilo, pegar o dinheiro para pagar o transfer ban, é isso? O problema é que está devendo para o empresário, de acordo com a minha fontezinha periquitinha verde de ontem. Mas enfim, são dois jogadores que para esse momento não chegam, nem Nino e nem Danilo. Mas repito o que eu penso, é que o Palmeiras está com um perfil diferente e penso que é um perfil ideal para o momento. Para se competir com o Flamengo, com o Cruzeiro, você precisa, o Palmeiras tem ótimos garotos na base, ótimos garotos. Mas você precisa ter um time mais cascudo, faltou isso o Palmeiras nas 2 últimas temporadas. E ainda acalma os corneteiros. Acalma os corneteiros. O cara da macarronada, né? Ele come macarronada mais tranquilo. Os descascadores de amendoim, sabe essa história? Porque assim, tem que contratar jogador para... Aí contratou já tá contratando, que é o Arias, né? Só falta assinar. Se não me engano, assinou um pré-contrato até. Tá? Assinou um pré-contrato já, para depois é um procedimento padrão, você assina um pré-contrato. Gente, mas olha como o futebol é... Mas aí você contrata 2, 3, 4 peças de peso, se chegarem essas peças, pode dar tudo errado, mas não dá para falar mais, aí ninguém vai reclamar mais também, porque, aposta na base não pode, aposta no jogador mais veterano também não pode, né? Mas futebol é resultado. Agora a gente vai para o último contato com o Marcelo Baseggio, dessa vez com os bastidores do Corinthians. O clube fez um acordo para quitar uma dívida bilionária, é isso, Baseggio? É isso, Michele, a gente volta a falar de bastidores do Corinthians porque o clube vem se movimentando para colocar a casa em ordem e entrou em um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para quitar uma dívida de 1,2 bilhão de reais que vem sendo acumulada há quase 20 anos. Com 46% de desconto sobre juros e multas, a dívida passou de 1,2 bilhão de reais para 679 milhões, ou seja, reduziu por quase metade, o valor. O acordo envolve dívidas previdenciárias, tributárias e também de FGTS. E o Corinthians colocou como garantia no acordo, para poder honrar com o pagamento dessa dívida, o Parque São Jorge, avaliado em cerca de 600 milhões de reais, além de recursos da Time Mania, recursos de loteria. O Corinthians vai pagar essa dívida em 120 parcelas mensais e não pode atrasar para que o acordo e para que a redução da dívida seja mantida. Tá aí a manobra do Corinthians para manter o equilíbrio em seu fluxo de caixa e, ao mesmo tempo, lidar com um passivo que antes era bilionário e agora passou a ser milionário. Seria uma luz no fim do túnel para o Corinthians, que atravessa uma grave crise financeira há tempo? Devolvo para vocês aí no estúdio. Nossa, eu acho que é uma super luz no fim do túnel. Reduz quase 50% desse pacotão de 1 bilhão, 1,2 bilhão. Trabalho da nova diretoria. Parabéns. Olha, até respirei. Mas há quem veja metade do copo vazia. Nunca vejam. Mas piorou, colocou o Parque São Jorge lá em garantia. Que mágica vocês querem fazer? Não tem o que fazer. E tem outro, o Parque São Jorge está lá num terreno que até hoje tem um problema, como todos os times têm com seus próprios terrenos, né? Então, que problema? Uma questão lá também de ocupação do Corinthians, uma parte tá ok, outra parte na Portuguesa tem, no São Paulo tem, lá na Academia também já teve. Essas parcerias com a prefeitura, né? Entendi. De cessão de uso do espaço. Fala, Garrafa, é importante fazer esse acordo? Não, o importante é que eu estou dizendo já há muito tempo, essa direção do Corinthians está tratando as coisas como devem ser tratadas, com seriedade. Não adianta você querer fazer um time de futebol, você tem que pagar suas dívidas, você tem que colocar o clube em ordem. Sanear as contas. Sanear as contas. O Osmar Stabile está fazendo isso. Aliás, hoje caiu o Olerite, hein? O Osmar Stabile, com esse jeitinho dele, aí caipira, toca viola, não sei o quê, fala mansa, ele vai comendo pelas beiradas, hein? Vai. Pessoal, no bom sentido, no bom tá chegando. Falta 30 segundos para acabar. Falta 30 segundos para acabar o programa. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. De nada. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Lembrando que domingo Mesa Redonda vai das 9 às 11h30 da noite. Tô na câmera 3 aqui, porque só tem a câmera 3 virada para mim. Um beijo grande para você que tá em casa e a gente se vê amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta, viu? Tchau.